que leite não tem muita graça. Caju e Pará. Olha, Você não pode gravar ali. Esse aí tem menos gordura que o frango normal. certo? E a proteína é parecida. 23 gramas. Aqui a proteína é 27 a cada 100. Isso aqui é cada 115, dá na mesma. Como é que você falou? Não, aí ele começa, rico em proteína, tá, mas fonte de vitamina. Puta, legal, sem colesterol, sem conservante, sem detergente, sem glúten, sem vida, sem gosto, sem vontade de viver. Tem um franguinho lá também. Yay. Mano, Isso é de planta, né? é de planta, ó, alimenta a base de proteína vegetal, sabor carne. Mano, eu tô sabe ração de cachorro? Quando a gente vai comprar, que a gente decide qual o gosto? Esse, valeu. Esse aqui é mignon vegetal em tiras. Vai lá. Esse aí tem... Cria, de onde você tirou a ideia que a gente vai ter que comer salsicha? Aqui, ó, Vegana? Frango do futuro. Ah, vou dar a Fazenda do Futuro Quem aí, vive não no é? futuro é o frango, porque a gente não vai, né, comer nesse... Olha isso aqui. Sem adição de conservantes. Mentira, porque lá atrás eu vi, tinha um monte. Mas é caro, tá? 200 gramas tá 15 reais. Vixe. Que isso? 60 reais o quilo, quase. 75 quilos. Quantos anos Comprar perde um comendo salmão. salsicha só? 15. Porra! Tô usando. Brincadeirinha. Esse aqui, 230 gramas. Olha aí, ó. Vamos perguntar pra Nutri se Vamos essas perguntar pra coisas Nutri. é boa de verdade. Ó, Esse aqui tem 23 a primeiro cada 100. proteína. 23 gramas Aí, de ó. proteína a cada 100, isso aí. A Fazenda do Futuro é mais famosa. Mas esse é o primeiro Tira a item foto da capa também, que É, daí ela então. pesquisa e vai na fonte, né? é proteína. Aquele primeiro item ali é carboidrato. Mas Aí, ó, aqui é porque tá na carboidrato. sequência, acho que a sequência é normal. Mas aqui, ó, carboidratos são 3 gramas a cada 100, Entendi. proteínas são 23. Você quer comparar? Eita, cadê? Tá aqui. Informação nutricional. Fazenda do futuro. Boa. Vamos ver o que a Nutri diz. Vira outra marca aí, please, vamos ver. Gente. Verdade. Vamos Ó, pesquisar. porque ele falou uma coisa que é muito real. Cadê? Eu tinha visto, só não sei onde. Cadê? Aqui, quando a gente entra nos ingredientes, água. Primeiro ingrediente, água. Mix de proteína, putz, legal. Óleo vegetal. Aí o que a gente tem que ver é só a proporção do valor energético quanto a quantidade. Esses daqui parecem ter mais proteína. Do que aquela pizza que só tinha carboidrato. Gente, era só carboidrato. Era só gordura. Só. Gordurinha Vou colocar aqui, saturada. vou colocar aqui. Vamos ver o que a Nutri deixa, né? Vamos ver o que ela permite. Mais integral do que... Então, ó. Castanha, quinoa, macadâmia. Mas querendo ou não, aqui ó, azeite, deixa eu ver se isso aqui é. Azeite não. Se não é. Com certeza não. Se é gostoso, não. Se é gostoso, não é. Mas porque assim, a gente tem esse grande problema, essa dificuldade de achar pão integral. É. Porque quando você vê sem açúcar, ó, 100% saudável, não quer dizer que ele é integral. Uhum. Ele, Uma coisa, outra coisa, outra coisa. ó, aí aqui ó, integral 52,1%. Esse não tá escrito nada, ó, 34% apenas. É difícil achar um 100%, né? Ó, integral 52%. Só que aí eles têm 100% nutrição viva integralmente. Não tem nada a ver, gente. Propaganda é uma coisa. Aqui, ó, integral. Vamos ver. Esse aqui Parece. parece integral. Ó, só que 33,3% de cereais integrais. A Nutri falou que o principal ingrediente não pode ser a farinha branca, né? Isso, então vamos ver esse aqui, já que nós pegamos ele. Farinha de trigo integral e depois enriquecida com ferro. Esse é qual? Ó, esse aqui ainda... Ó, 56,7. Esse aqui é 45. Olha aí, ó. Então, na brincadeira aqui, se você for prestar atenção...
É difícil ser saudável nessa hora. É muito difícil. E Trigo comer um pão. farinha de trigo integral, glúten. Então tem que ser primeiro Quem gosta de integral. pão se lasca. Se é verdade que você é o que você come, então a cultura chinesa tem toda a razão. Eu tenho que comer uma pata de urso para ser muito forte e tenho que comer pênis de tigre para ter virilidade. Nossa, vou até pedir para a editora escrever aqui. Absurdo. Mas vamos lá. Se a cultura chinesa é tão absurda e a cultura brasileira é a correta, então eu posso fazer regime comendo apenas 5 vezes na semana a comida correta. Olha que máximo, se isso vira regra, você pode virar pro seu marido e falar, você tem 2 dias para ficar com quem você quiser, porque o comprometimento é só de dia da semana. É tão absurdo quanto. Beleza, vamos lá. Vamos falar sério agora. Você é o que você come? Tá, então voltando a falar daquilo que eu comentei sobre a cultura. Se a cultura brasileira, ela é tão absurda quanto a cultura chinesa, nós temos como provar, porque o Viagra foi inventado, então eu não preciso mais comer pênis de tigre, eu não preciso mais comer pata de urso, porque tem vitaminas, mas o que que a gente faz quanto ao emagrecimento? Será que eu tenho que acreditar, então, que eu sou tudo que eu como? Será que eu tenho que me preocupar exatamente com o que eu como? Eu já tenho a minha decisão, só que você fica até o final do vídeo para você me dizer o que você acha de todo esse material que eu compilei para você. É porque eles viram até a gente olhando as geladeirinhas, né? Das comidas veganas, vegetarianas. Sim, sim, vocês vão ver exatamente isso aí. E aí, surgiu nesse dia que a gente estava vendo as geladeirinhas, aquela discussão. Carnívoro são cruéis? E veganos são virtuosos? É verdade, isso é essa treta. E eu sou time come carne. Mas espera lá, se o vegano, ele também tem que destruir pastos. O espaço destruir do pasto. plantações para criar as plantações específicas. Então, de qualquer jeito, na minha opinião, é o sujo falando do mal lavado. Vamos lembrar aqui que nós não estamos falando a opinião correta com todos os dados científicos embasados de todos os assuntos. É o que eu assisti daquele Você é o que você come, que nós assistimos no Netflix, mas alguns livros e a nossa Nutri maravilhosa que está conduzindo essa discussão de hoje. Certo? Boa. Então, diante disso, vai minha pergunta para você. Tem carnívoro magro? Tem. Então, a gordura não é 100% do problema. Não, e não é proveniente da carne. Certo? Tem vegetariano gordo? Acho que tem. Tem, porque ele é vegetariano, só que ele não deixa de comer açúcar. Açúcar, é verdade. A gente não ignora os carboidratos. E a compulsão também é outro fator tão importante que não pode ser eliminado. Faz sentido? Faz. Faz completo sentido. E aí, nós vamos trazer aqui um bode expiatório. Se fosse pra gente trazer um culpado por todas as pessoas que estão gordas no mundo, quem seria? O açúcar. Carboidrato, não? Ah, é? Difícil, né? É. Eu iria no açúcar, eu iria no chocolatinho. Você iria no chocolatinho. É. Mas se a gente pensar bem, não existe ainda uma dieta 100% diet. Acho que não. Mas existe isso para aquelas pessoas que têm problema de diabetes. Certo. Só que existe a dieta low carb. Tem a digníssima. Então, o que que as pessoas fazem no geral? Elas cortam carboidrato 100% da vida delas. Deixa de comer carboidrato. Aí passa mal logo depois e tem um efeito rebote. Exato. Então, se você pensar bem, existem diversos tipos de dieta. Só que o que a gente reparou? Que sempre escolhem um bode expiatório. E esse bode expiatório, num geral, pode ser o açúcar, pode ser o carboidrato, pode ser o sal, pode ser o ovo, porque ele dá muito colesterol. O glúten. O glúten. Então, pode ser diversos fatores. Só que se a gente pensar bem, a sua saúde, ela é específica de um grupo de alimentos apenas. Então, será que você, tirando o carboidrato da tua vida, você vai ficar completamente saudável? Quem dera. Será que você tirando Mas precisa, né? o açúcar completo? Não, se eu tiro o carboidrato da minha vida,
O que acontece? Não, então precisa ter na sua vida. Precisa ter na dieta. Então, se a gente pensar bem, então a gente não pode culpar o carboidrato. Uhum. Mas a gente pode culpar o açúcar. Isso. Mas normalmente a culpa é do carboidrato. As dietas, tem dieta low carb, tem dieta pouquíssimo carb, nenhum carb. Certo? Só que a do açúcar, por que ele não é um problema? Porque se os vegetarianos estão gordos. E o pior é que o açúcar pode causar Alzheimer, pode causar um monte de coisa. Mas é o mais difícil de ficar sem. A pessoa corta o carboidrato, mas ela não tira o chocolatinho depois do almoço. Aí que dá o X da questão. Então, a partir daqui, eu vou trazer uma discussão que foi lida no New York, num post do dia 10 de fevereiro de 2014, em que ele fala doce veneno, o açúcar e não a cocaína, é a substância mais perigosa e viciante. Tio Pablo Escobar já tinha visão de futuro, mas nem tanta. Não é? Porque se a gente pensar bem, o açúcar ele tá dentro de casa. Então você tá tão preocupado que seu filho não tá comendo bem, o que você faz? Ah, e o leitinho tá sem açúcar. Ele nunca comeu açúcar na vida dele, quem comeu açúcar foi você. Mas o que você faz? Você vai lá, pega 2 talagadas gigantescas de açúcar, taca na mamadeira da criança e pronto, ficou ali mais gostoso. Na verdade, o que começa ali é um processo de viciar aquela criança no açúcar. Biscoito recheado pra ir pra escola. Sim, mas vamos... Tem várias, né? Exato, vamos pegar esse ponto. Então, o açúcar aqui, então, ele foi rotulado como viciante e tóxico, já antes de fazerem os exames cerebrais. E isso foi visto. Então, também foi estudado que a obesidade infantil e a diabetes tipo 2, o açúcar também era o responsável por grandes problemas. E mesmo nessa época em que o refrigerante era um luxo, uma gulodice eventual nos dias de domingo com um salário bem alto, também o açúcar foi visto como um problema. Então hoje, se a gente pensar bem, o açúcar, ele veio para romantizar, porque tem que ser mais gostoso, porque tem que ser, né? Exato. Come tudo que eu te dou um docinho. Aí eu vou te trazer um outro estudo. Olha só que legal. Eles pegaram pessoas da França e pegaram pessoas nos Estados Unidos. E fizeram um teste nas ruas. E falou o seguinte: a gente quer que você associe uma palavra à frase que eu vou te falar. Os americanos e os franceses ouviram a mesma frase. Certo, qual era a frase? Bolo de chocolate. Delícia. A palavra nos Estados Unidos, mas associada ao bolo de chocolate era culpa. Sério? E a palavra na França associada a bolo de chocolate era celebração. Nossa Senhora. Então, se você pensar bem, olha só, eu não tô dizendo em momento nenhum o meu raciocínio. Eu tô dizendo todos os dados que foram lidos, tudo que a gente estudou para trazer aqui para você entender que, na verdade, não existe um vilão. Existem vilões, só que tem um pior vilão. E eu vou falar ele no final do vídeo, aguenta aí. Esse vilão, na minha opinião, é o pior de todos. Mas aqui, por que os Estados Unidos associa o bolo de chocolate à culpa? Porque normalmente eu posso descontar uma ansiedade, tipo, eu tô irritada, vou comer um doce. Eu tô cansada, vou comer um doce. O açúcar, a comida é uma válvula de escape. E na França? Açúcar, principalmente. Eu vou celebrar, eu vou num restaurante. Comer um macarrão e ser feliz, é o momento do luxo. Exato. Então, na verdade, o açúcar, ele foi vinculado, rotulado como viciante tóxico. Olha isso. Viciante e tóxico. Que é o mais difícil de soltar, né? Só que se a gente pensar bem, gente, vamos lá. Agora eu vou falar um pouquinho daquela série que nós assistimos. Será que nós somos o que nós comemos? Deixa eu explicar um pouquinho sobre isso. É uma série do Netflix, em que nessa série eles pegaram gêmeos. Então, qual é a ideia aqui? Gêmeos. Gêmeos. É. O que eu falei? Gêmeos. Gêmeos. É. É. Gêmeos. É.
Isso. Então, eles pegaram gêmeos. Eles pegaram 2 gêmeos. Pegaram 2 grupos de homens e 2 grupos de mulheres. Entre esses grupos de homens tinha os gêmeos negros, os gêmeos brancos. Entre os grupos de mulheres tinham as gêmeas negras e as gêmeas japonesas. Japonesas não era japonesa. Agora eu tô tentando lembrar de onde era, acho que era Colômbia. Colômbia? Não eram japonesas, elas não eram japonesas. Enfim, depois eu vou lembrar. E o que eles pegaram? Eram 4 grupos que tinham etnias diferentes, culturas diferentes e alimentações diferentes. Só que entre o mesmo grupo, eles tinham a mesma genética. Só que esse estudo traria a visão de pegar gêmeos e fazer com que cada um comesse um tipo de alimentação. Então, um dos gêmeos comeria carne. O outro gêmeo comeria uma alimentação completamente vegana. No final de vários testes em diversos aspectos, eles veriam qual que teve maior custo-benefício, quanto a comer carne ou não, ou viver da dieta vegana simplesmente 100% ou não. E no final, aí vai a minha opinião agora, foi muito tendencioso. Eu achei tendencioso pra caramba. Por quê? Os resultados e a opinião foram completamente diferentes. Exato, e eles fizeram o mesmo teste que fizeram comigo, lógico, em máquinas diferentes, mas o que foi feito foi a bioimpedância. Então, eles visualizaram a quantidade de gordura corpórea, a quantidade de gordura abdominal, se teve uma perda de musculatura, né, que é a massa muscular, e se nesse interim teve um aumento ou uma diminuição de peso, o que era o último item a ser levado em consideração, porque se aumentou a massa corporal, a densidade de músculo é muito maior, então o músculo seria mais pesado. A gordura, por ser mais leve, então ia dar aquela impressão, se diminuiu gordura e aumentou músculo, a pessoa ia ficar mais pesada. Então, o último item a ser questionado seria o peso, seria a quantidade mesmo, eu vou colocar tanto de gordura quanto a massa, que seria o eu vou colocar a fotinho de 1 kg de gordura e 1 kg de massa de músculo aqui pra ver a diferença. Nojentinho, mas... Exato. Então, quando a gente observou isso, o que nós vimos? Que eles tinham uma tendência a trazer com que a alimentação vegana era melhor. Só que depois, além disso que eu assisti, eu também fui buscar alguns livros, algumas apostilas, alguns outros nutricionistas, algumas outras visões. E eu cheguei numa conclusão. Vai lá. Só que eu ainda não vou falar ela porque tem mais outros vilões aqui. Tá. E agora eu quero falar do sal. O sal é considerado um outro vilão, porque o sal, ele dá pressão alta. Então, se você for ver a quantidade de sal que você tem que comer, é um valor muito inferior diante ao outro valor que a OMS diz que você tem Não, a OMS diz um valor super inferior e as pessoas acabam comendo muito sal. E isso causa o quê? Um aumento da pressão alta. Achamos outro vilão. Então, nós temos de vilão carboidrato, o açúcar, o sal, sem contar os outros, que a gente não falou, mas a gente sabe que existe. Exato. No caso do vídeo, a carne, que seria a vilã. Então, se a gente olhar tudo isso, gente, na minha visão, tem uma discussão um pouco discrepante, que é sempre levar como se fosse um culpado completo de toda a alimentação. E, na verdade, conforme a gente foi observando, a gente viu que não é um item. Não é uma coisa só. Porque o documentário tentava trazer que a dieta com carne era errada. Certo. E a dieta vegana era correta. Sim. Mas quando a gente viu os dados, quem tinha dieta vegana costumava perder massa muscular mais do que tudo. Ó o papo da pizza de novo. E o peso se mantinha. Ou a pessoa, alguns até engordaram. E o grande problema do músculo, eles perdiam massa muscular. Isso era muito interessante, é muito... Nossa! E aí, quando a gente chegou ontem,
que nós fomos no mercado e nós fomos comparar carne vegana, frango vegano. Aqui no começo do vegano. vídeo foi carne, frango, e a gente tentou achar salsicha e não achou, mas achamos só a tal da pizza. A tal da pizza. E a tal da pizza era uma quantidade de carboidrato incrível, absurda, que eu, por exemplo, na minha dieta, isso jamais entraria. Apesar de que nós tiramos foto e vamos falar com a nutricionista, cenas do próximo vídeo. E essa parte é muito interessante porque, na verdade, se o carboidrato é um vilão tão grande, por que ele é em maior quantidade nessas comidas veganas e na comida vegana pode? É esquisito. Deu pra entender onde eu quero chegar? É um pontinho de reflexão. É um ponto muito interessante. E eu tô falando de um ponto de vista tendencioso pra quem come carne, tá? E a gente tá defendendo um ponto de vista. O meu ponto de vista eu ainda não falei. Não, tô deixando só eu seu. tô defendendo o ponto de vista da carne. Porque eu concordo, eu não acho que nenhum animal tenha que sofrer. Isso, ponto, fato. Eu teria vaquinhas de estimação. Certo. Ao mesmo tempo, ainda gosto de hambúrguer. Exato. E aí eu vou trazer agora uma discussão um pouco diferente. Porque é assim, muitas das coisas são mito. Eu comecei o vídeo falando de um mito. Então, por exemplo, o caso do tigre, pecado do tigre, o caso do urso, coitado do urso, e tem mais um monte de coisa que a gente acaba abraçando como se fosse algo completamente real. E essa cultura regionalista traz com que a gente empacote a nossa mente. Então você escuta, se você escutou, aquilo é real. Você ignora o fato de que aquilo que a pessoa falou, ela ouviu. Então eu vou trazer aqui uma discussão muito ridícula. Muito ridícula. Mas eu gostaria que você entendesse e que você levasse na parte da alimentação. Quando eu era criança, minha mãe, ela era louca por poesia. Doida por poesia. Certo. Então ela pegou e falou assim, não, porque você tem que ler poesia, porque isso é coisa de menina. Eu não vou mentir pra vocês, eu não tenho saco pra poesia, mas pra essa explicação isso faz muito sentido. E ela me trouxe a poesia da Batatinha. Batatinha quando nasce espalha ramo pelo chão. Não. Aí você tá falando a versão correta. Na minha época, a gente falava batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Menininha, quando dorme, põe a mão no coração. Tá brincando que era isso. Na verdade, isso durante muitos anos eu falei. Até que chegou uma professora e falou pra mim, espalha as ramas pelo chão. Aí eu falei, não, pera, minha mãe me falou. Porque minha mãe me falou, eu criei uma verdade na minha mente. Sim. E que provavelmente alguém falou pra ela. E que provavelmente alguém falou pra essa pessoa. Então, de tanta pessoa falar pra falar e falar e falar e falar, chega no seu ouvido algo que de tanto você escutar, você toma como verdade. Mas se a gente for pensar, de verdade, os sábios antigos orientais, as pessoas mais velhas, elas têm as crenças dela, mas se a gente for levar em consideração sempre e 100%, a gente trata qualquer doença com chá e daqui a pouco a gente está usando fezes de cachorro para exorcizar demônio. Que isso? É isso que era usado antigamente. Meu Senhor. Então, se você pensar bem, tem muita coisa que tem que ser questionada sim. Porque se você pensar bem, esses contos de fadas e esses fatos e tratamentos milagrosos, eles vêm de crendices, de crenças, de histórias, de fatos, que nem sempre a gente sabe que é real. Então, se a gente pensar bem, até o tal do ovo, ele foi demonizado. Foi, por um período foi. Poxa, você pode comer ovo, mas ele dá colesterol, porque ele tem gordura, porque ele e tal, e mil coisas. E se você pensar bem, o ovo, ele tem a quantidade de proteínas muito melhor e mais limpa do que uma barrinha de cereal. Que o povo gasta horrores com barrinha de proteína. Exato. A gente já comia barrinha de proteína numa época sem saber que um ovo cozido resolvia. Isso. Então, se você pensar bem, a discussão que eu quero trazer aqui pra você é: não sei se você é o que você come, mas o seu organismo se nutre do que você come. E se você acha que você não precisa de carboidrato, faz a minha dieta por 3 meses seguidos. Não, um dia. As pessoas não costumam aguentar um dia da sua dieta. Que você vai perceber que não é desse jeito. Só que
Não é isso, não é você eliminar uma substância da sua alimentação, pelo que nós percebemos e pela nossa experiência. Na verdade, na minha opinião, se eu for te falar para você se preocupar com alguma coisa, é com a dosagem. Porque dose faz o veneno. Então, se você pega uma substância química e você coloca na água tônica, por exemplo, quinino, ele se transforma numa substância amarga muito gostosa. E mesmo assim, não é todo mundo que gosta. Gostoso, né? A água tônica não é tão bom. O quinino, em algumas proporções um pouco mais corretas, ele é um medicamento. Só que o quinino, em grandes proporções, ele é um veneno. Então, de tudo, vai depender da quantidade que você come, vai depender do que você faz quanto a isso. Só que, mulher, o grande erro é você achar que as pessoas, elas são iguais. Então, você vai copiar a minha dieta e vai ficar tudo bem contigo. Ou você vai copiar a dieta da tua amiga, que tá magríssima, linda e maravilhosa, e vai dar todo jeito. E não é dessa forma. Então, nesse processo todo, nós reparamos que a variação da alimentação e a moderação são fatos imprescindíveis. E é engraçado que assim, o documentário e a alimentação, vamos juntando tudo. Na dieta, eu não acho que as pessoas aguentariam fazer um dia da sua dieta. Você acha que não? Eu tenho certeza, porque eu não aguento. E não tô falando que eu sou parâmetro, não. É que não... é difícil. É difícil fazer sua dieta. E aí eles pegaram, por exemplo, os gêmeos que gostavam de comer queijo. Tá. E aí um ficou com a dieta com carne e o outro com a dieta vegana. Coitados. Estavam sofrendo. E aí junta o hábito da pessoa. Junta um hábito com a tendência. E aí se você não come proteína na carne, você tem que comer mais volume. Porque a planta tem, mas não tem tanto quanto. E aí junta o hábito da pessoa, da quantidade que ela tem que comer. Tipo, meu sistema de prato. Que eu faço aquela organização do prato desde sempre. É muita coisa. Exato. Então, se a gente pensar bem, a parte do comportamento que leva as pessoas a comer, na minha opinião, sem a moderação. Então, por exemplo, quando você fala, não posso comer carboidrato, você tá indo no 8. Aí, de repente, você passa não sei quantos dias, cara, eu não aguento ficar sem comer carboidrato. Aí você vai por 80. Pratão de arroz. Exato. 3 pães. Aí, não, eu vou tirar o açúcar. Do dia pra noite tira todo o açúcar. De repente aquilo começa a te fazer, sei lá, porque somos viciados. De repente você pega e vem 100% com açúcar. Então, na verdade, eu acredito que somos o que comemos, não teoricamente ali no sentido literal, né, da palavra. Mas se você tem uma comida, uma alimentação mais saudável, isso ajuda você a ser saudável. Mas, na minha opinião, não é simplesmente comer algo natural. Veneno de cobra natural eu não como. Então, eu acho que tudo tem que ser ponderado e organizado. Tem que ser organizado. Então, as quantidades, as proporções, elas fazem um sentido. Fazem. E assim, tem um outro vilão que é ignorado. E que eu gostaria de trazer isso aqui também para vocês. Essa minha pesquisa toda, eu tava lendo sobre as alimentações e tudo e tal, e foi observado que as embalagens interferem no conteúdo. Porque as pessoas não embalam direito, né? E não só isso. Então, por quê? Tem substâncias químicas no plástico, tem substâncias químicas no metal, no alumínio, tem substâncias químicas em tudo quanto é canto. Então, você não pode esquentar nada no plástico, porque aquilo é cancerígeno e tal. Então, se você for pensar bem, se a gente levar ao extremo, nada faz bem. É. Tudo faz mal, tudo é complicado. Tudo vai te trazer ou colesterol, ou gordura, ou tudo vai fazer. Só que se você for radical a esse ponto, aí você vai ter que plantar sua alimentação. Isso, e tomar cuidado com pesticida, com algum bichinho que você pode comer também. Inseticidas e tudo mais. Não só com o veneno do bichinho, o próprio bichinho, dependendo de qual bichinho não faz bem. Exato. Então eu acho que não é estressar e enlouquecer com essa teoria. É moderação. É moderação. Por isso que, na minha visão, é você ir no médico, deixar com que ele te avalie, você entender exatamente o que você precisa e ali
você vai seguir as regras da fórmula da execução, que é simplesmente obedecer aquilo que a pessoa te mandou, com uma mentalidade de adulto e não de criança, porque entra uma fase logo em seguida do que a gente descobre que a gente precisa comer, que é, ai, mas a vida é tão amarga para eu deixar de comer açúcar. É verdade, eu já vi tanto mas essa. É tão difícil a gente viver sem comida gostosa. Só que quem tá pagando no final é a sua saúde. Então é tirar essas frases infantis que te levam ao eu mereço, enfiar a cara em alguma coisa que na verdade você não merece e começar a ponderar a quantidade de substâncias que você come, de alimentos que você come, para fazer com que o negócio seja muito mais equilibrado. Eu concordo com isso. Moderação. em Moderação. tudo. E aí não importa se a pessoa é vegana, se ela não é vegetariana. E existem dois tipos de problemas, esse não é um dos meus. Não é, porque isso é uma escolha sua. Pode ser que você tenha intolerância a alguma coisa, pode ser que você não consiga comer, pode ser que na sua experiência você não gosta de ver bichinho morto, pode ser que na sua experiência você só viu bichinho morto. Então, na minha visão, não tem como julgar, mas tem como você abraçar melhor a refeição e fazer com que, mesmo que ela seja desconfortável, como no caso tomar café sem açúcar, como no caso não comer um doce todo dia, como você abrir mão de alguns... Comer por fisiologia e não por Isso, prazer. Né? não apenas por prazer, você abre mão trazendo um desconforto momentâneo em determinadas horas e no final a sua saúde acaba ganhando. Certo? Certo. Qual será a nossa palavra da sessão? Moderação, eu acho. Moderação. Eu acho que é bem Ou essa carboidrato. palavra. Carboidrato? Eu acho que entraria moderação, porque entra moderação na parte da alimentação, moderação na parte da quantidade de cada item e moderação também no negativismo, porque se a gente for pensar bem, parece que tudo na nossa geladeira e no nosso armário faz mal. E se a gente comer os alimentos pensando dessa forma, Já era. eu acho que é ali que eles vão fazer mal mesmo. Concordo. É isso? É isso. Então, para os próximos vídeos, a gente entra em mais detalhes. Em Papos com a Nutri. Papos com a Nutri. É isso. Beijo, beijo.